Mano, eu aposto que como eu, você sempre quis saber por que o Mark Wilde foi preso. Porque ele odiava tanto o Kurt assim, por ter, entre aspas, acusado ele, não ter ajudado ele, abandonado ele, a ponto dele querer matar o próprio irmão e deixar isso bem claro em diversas cenas dos filmes. Bom, fica nesse vídeo que hoje eu vou te explicar isso de uma vez por todas. Mesmo a prisão de Mark Wilde sendo uma das coisas mais importantes dos filmes de Accelerators, tendo vários conflitos em volta desse fato, nunca foi especificado ou mesmo revelado por que o Mark foi preso. E mano, isso é uma das coisas que deixa os fãs mais decepcionados e até mesmo meio revoltados, porque é uma coisa muito importante na relação dos dois irmãos. Durante todos os filmes, os atritos são gerados por causa disso e nunca é mostrado o motivo específico do que o Mark foi preso. Creio eu que no roteiro piloto ou original do Hot Wheels Accelerator, em algum dos filmes, era para revelarem o motivo da prisão. Mas eu acho que isso, junto com diversas outras coisas que acabaram sendo retiradas do roteiro e também porque não teve continuidade do quinto filme, isso acabou se perdendo. Então, ficou esse mistério sem resposta. E por isso, a fandom de Hot Wheels Accelerators criou diversas teorias tentando explicar o porquê o Mark Wahlberg foi preso, não sei o que. E eu vou trazer duas das teorias mais famosas da comunidade para vocês. E depois eu vou trazer a terceira, que foi criada por mim e que, na minha opinião, eu acho que faz mais sentido de todas. Vamos começar com a primeira teoria. E eu acho que você deve ter deduzido isso em algum momento, ou deve ter escutado isso de alguém, ou até mesmo visto em algum site ou algum canal do YouTube, que é a que Mark Wilde foi preso por tráfico de drogas. Bom, vamos lá. Por que eu não acredito muito nessa teoria? Porque apesar do Mark Wilde ser um personagem muito impulsivo e fazer as coisas sem ligar e pensar muito nas consequências, eu acho que ele não seria tão burro assim a ponto de fazer uma coisa dessas. Tudo bem que ele deveria ter feito várias outras inflações de lei, principalmente envolvendo o trânsito, carro, mas chegar ao ponto de fazer esse crime, eu acho que seria até demais pro personagem. Sem falar que esse tema de drogas não ia cair bem e não combina muito bem com a trama do universo de Hot Wheels. Nós estamos falando aqui sobre corredores criminosos, se referindo obviamente ao Mark Wilde, mas ainda são pilotos e que a trama foca nas corridas e nos carros. Então, se ele fosse preso, ele teria que ter alguma coisa em relação a isso, entende o que eu tô falando? Ele deveria ter feito algum crime relacionado a carros ou até mesmo sobre máquinas de peças de carros, essas coisas. Sobre isso, tem a segunda teoria, de que o Mark foi preso por contrabando de peças. Bom, essa teoria é bem provável, tá? É bem provável porque devido à trama de tudo que aconteceu dos Metal Maniacs e antes que o Kurt já corria com o Custeco e outros grupos deviam existir, né? Deviam existir outros grupos além do Teco Metal Maniacs de corredores que faziam rachas nas ruas. Então é bem provável que isso tenha acontecido, cara. Dele ter se envolvido com alguma espécie de gangue de corredores que praticava esses contrabandos e eles terem sido pegos. Mas se esse fosse o caso, eu acho que o Kurt conseguiria ter, sei lá, ajudado mais um pouco o Mark. Porque, querendo ou não, era só ele ter falado, né, que o Mark não, tecnicamente, não sabia que ele estaria contrabandeando peças, que no caso, os supostos criminosos estariam usando o Mark como, tipo, um meio de transporte de peças, sem que o Mark saiba, por exemplo, colocando as peças no carro dele, transportando pra lá e pra cá, e blá 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 papapó, essas coisas, entendeu? Eu acho que você entendeu o que eu tô tentando falar. Enfim, só que o Kurt, no filme, ele falou que isso, se ele, tipo, falasse sobre isso, poderia prejudicar os ganhos, as carreiras dele e essas coisas. Então,
Isso não faz muito sentido. E pensando nisso que o Kurt falou e outras coisas, eu bolei a terceira teoria que pra mim é a que mais faz sentido. Apostas e manipulação de corrida. Achem o que quiser, mas pra mim foi isso que aconteceu. O Mark estava andando com essa gangue, supostamente essa gangue de corredores que manipulava corridas roubando dinheiro através dos apostadores. Então, eles manipulavam as corridas e roubavam um monte de dinheiro das pessoas que apostavam em tal carro ou tal piloto. Nisso, eles devem ter ganhado muito, mas muito dinheiro em cima dessas pessoas inocentes que não sabiam que as corridas estavam sendo manipuladas. E se de um fato, como é que eu posso dizer, se descobriram isso de alguma forma, se a polícia, as autoridades descobriu isso deve ter gerado um escândalo enorme, porque pensa na quantidade de dinheiro que eles roubaram dessas pessoas nessas corridas. E se o Kurt abrisse a boca, que ele soubesse disso, isso ia acabar com ele. Imagina, o corredor que estava envolvido em corridas manipuladas. Cara, isso ia acabar com a carreira dele de corredor. Ninguém ia botar fé nele, acho que nem na Teco iam aceitar ele, mano. Porque isso ia acabar completamente com a moral dele. Mas enfim, essa é uma teoria minha que eu bolei sozinho e que pra mim faz sentido, na minha opinião. Você pode discordar e, claro, pode comentar aí sua teoria, mas sei lá, seja respeitoso com as teorias dos outros, porque eu sei que tem uma galera que tem umas teorias bem viajadas aí. E seja respeitoso, cara, seja respeitoso. Cada um tem o direito de pensar o que quer sobre isso, afinal são teorias, não é nada comprovado. Então, fique de boa com isso, tá? Mas enfim, eu acho que vocês devem ter gostado do vídeo, pelo menos esse vídeo deve ter sido melhor do que o anterior. Eu não tenho mais nada pra falar, então tô indo nessa. Falou!